Olá, turma! Vamos para mais um vídeo, mais uma aula, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade à nossa apostila, tá bom? Vamos aprender um pouquinho mais sobre Psicologia 2. Vamos dar continuidade lá no finalzinho da página 4 à página 6, tá? Vamos hoje falar sobre Psicologia Infantil e também sobre id, ego e superego, tá? Vamos lá. A psicologia infantil trata de estudar o comportamento da criança, desde o seu nascimento até a sua adolescência. Desta forma, este ramo da psicologia centra-se no desenvolvimento físico, motor, cognitivo, perceptivo, afetivo e social. Ou seja, vê a criança, turma, como um todo, tá bom? A psicologia infantil atende duas variáveis que podem incidir no desenvolvimento da criança. O fator ambiental, ou seja, com a influência dos seus pais e dos seus amigos, e o fator biológico, determinado pela genética, né? É o que a criança carrega no seu DNA. No que diz a respeito às suas principais teorias, a psicologia infantil baseia-se na descrição da personalidade e da percepção desenvolvida pelo austríaco Freud e nos conceitos do saber cognitivo proposto pelo suíço Jean Piaget. Ou seja, Jean Piaget, ele trabalha nessa criança a coordenação motor, o desenvolvimento infantil. Já Freud trabalha a mente, tá? Para a teoria freudiana, o desenvolvimento da personalidade é imprescindível para satisfazer as necessidades instintas da criança. Freud afirma que as três etapas estruturais da personalidade são id, a fonte de todos os instintos; o superego representa as regras sociais e morais; e o ego, a frase intermédia entre o id, e o superego. Antes de eu continuar, eu fiz um esqueminha aqui que vocês vão entender esses três, id, ego e superego. Vamos lá? Anotem aí, tá bom? Id, inato, instintivo, ou seja, a moral, atividade unicamente inconsciente, princípios do prazer. Ego, formado a partir do id, moral, pragmático, sobretudo consciente, princípios da realidade. Superego, formado a partir do ego, hipermoral, sobretudo inconsciente, princípios do dever. E a ação do id? Libera o prazer, aventuras. E o ego? Administra. Superego policia a moral e as leis. E a localização entre eles? Id, inconsciente. Ego, aquela consciente. Superego, consciência. Resultado: id, o toque. Resultado do ego, a normalidade. O superego, a neurose. Às vezes a gente fica, né? A gente tem a
gente às vezes tem um sentimento fora da normalidade. É o nosso superego. O que eu quero dizer para vocês? O id, a gente é impulsivo. Quando a pessoa é impulsiva, já tem a impulsividade. E o ego é a racionalidade, é a balança entre o id e o superego. E o superego é o anjinho que temos dentro de nós, tá bom? Vamos lá que vocês vão entender melhor. Lá na nossa apostila, lá no final diz assim, id, ego e superego, 3 partes da mente humana. Assim como existe, de acordo com a linha freudiana da psicanálise, uma divisão topográfica da mente entre os níveis consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa mesma linha da psicanálise identifica outras distinção da mente humana, ou seja, segundo a divisão, se daria entre o id, o ego e o superego o seguinte: id é um elemento psicológico da nossa mente. Nele fica armazenadas nossas pulsões, nossa energia psíquica, nossos impulsivos mais primitivos, guiados pelo princípio de prazer. Não há para o id nenhuma regra a ser seguida. Tudo o que interessa é a vazão do desejo, a ação, a expressão e a satisfação. Já o ego é a balança, né, onde equilibra. O ego seria para Freud o elemento principal do id, ego e superego. E ele é a nossa instância psíquica e evolui a partir do id. Por isso, possui elementos do inconsciente. Apesar disso, funciona principalmente a nível consciente, guiado pelo princípio de realidade. Uma de suas funções é limitar o id, quando considera os seus desejos inadequados para determinados momentos ou ocasião. O ego representa a mediação entre as exigências do id e as limitações do superego e a sociedade. Em uma instância, a partir de um certo ponto da infância, na maioria das vezes, será o ego que tomará a decisão final, turma. Uma pessoa que não possui o ego bem desenvolvido não poderia desenvolver também superego, ou seja, seria guiada exclusivamente pelos seus impulsos primitivos, ou seja, pelo id. Superego, o anjinho, por sua vez, o superego, por sua vez, é consciente e inconsciente. Ele é desenvolvido ainda na infância, a partir do ego. Ou seja, no momento que a criança passa a entender o certo e o errado, né, ele vem trazendo outros benefícios. Ele é o aspecto social do trio id, ego e superego. Resulta em grande parte das imposições e castigos sofridos na infância. O superego é a censura, a culpa e o medo da punição. Pode ser visto como uma instância
reguladora, ou seja, a moral e a ética, a noção de certo e errado, de todas as imposições sociais se internalizam no superego. Ele se posiciona entre o id, pois representa o que há civilizado de cultura entre nós, em determinado impulsos arcaicos. Ou seja, para o id não existe certo ou errado. Para o superego não existe meio termo entre o certo e o errado. Ou seja, se você não está fazendo a coisa certa, automaticamente estará errado. Bom, trabalhando em conjunto, com o desenvolvimento da personalidade, o id, ego e superego já estão todos presentes em nossa mente, turma. Ocorre, então, em muitas ocasiões, uma batalha. O id e o ego e o superego tentam, em vários momentos, assumir o controle da situação, tendo em vista que os dois representam desejos impulsivos, completamente oposto ao ego. Começa a trabalhar. O ego mantém o equilíbrio, igual eu falei para vocês, a balança entre o id e o superego, como uma espécie de balança, igual eu já falei para vocês, mediadora, e avalia as vontades do id e do superego para chegar muitas vezes a um meio termo. Assim, nós mantemos a vida em sociedade, sem nos comportarmos como um animal irracional, mas também sem pensar demais sobre tudo. Ou seja, mesmo quando nos comprometermos a não comer um doce, por exemplo, muitas das vezes nos darmos a um pequeno prazer para saber o que irá ajudar no psicológico. O que esse trechinho quis dizer pra gente? Estamos na fase, dessa pandemia, comemos, e acabou a pandemia, resolvemos fazer uma dieta. O id, tá? O id, ele vem trazendo assim, come sim, come aquele doce, continua comendo hambúrguer, continua comendo coxinha. E o superego, isso não tá certo, você tá de dieta. E o ego fica o quê? Entre os dois. O ego vai e fala assim, olha, você pode comer, mas com moderação. Você tá de dieta? Sim. Deu vontade de comer o doce? Come um pedacinho. Deu vontade de comer uma coxinha? Come uma coxinha e não várias. Ele sempre vai chegar e ter, essa balança entre os dois. O exemplo aqui que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Imagine que você esteja em um bar. Chegou às 19 horas e já é meia-noite. Amanhã você entra às 8 da manhã no trabalho. E já bebeu cervejas o suficiente para relaxar. Aí você pensa, eu quero beber mais. Seu id está falando, eu quero beber mais. Aí o superego, isso não tá certo. E o ego fica ali, entre a balança dos dois. Acho melhor ter cautela.
tente se controlar. Ele fica o quê? Ele fala que você pode beber, mas você tem que ter consciência que amanhã você irá trabalhar, tá? Esse é o resuminho do exemplo que a apostila traz para vocês. É dessa forma que podemos perceber a presença dessas 3 instâncias psíquicas em nosso dia a dia. São como vozes dentro da nossa cabeça, né? Quase sempre discordantes, aconselhando nossas ações e decisões a ser tomadas. Turma, às vezes a gente tem que ter uma decisão. Acontece algo na nossa frente que a gente tem que ter uma decisão de imediato, né? A gente pega e faz por impulso aquela decisão e às vezes a gente toma uma decisão errada. Aí pega, a gente usa o nosso id aqui dentro do nosso cérebro. O superego fala, não, você tomou a decisão certa. E o ego fica, calma, que tudo vai se resolver. Vamos ver se você tomou realmente a decisão certa ou se não tomou. É isso, turma, que dentro do nosso cérebro vem trazendo pra gente o id, o ego e o superego. A gente tem que ter foco e determinação na nossa vida, tá bom? Bom, turma, nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijos!